Fala comigo, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje quem tá aqui comigo fazendo a nossa interpretação de Libras é o Hermes. Ei, Hermes, tudo bom? Obrigada pela sua participação e ajuda. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar falando sobre as propriedades da matéria. E para isso eu trouxe um material, algo bem interessante, como vocês podem notar aqui. Tem um material que nós vamos utilizar durante as nossas aulas para fazermos alguns experimentos. Então, vem comigo que essa aula promete e vai ser muito interessante. Vamos lá? Essa aula é dedicada, então, ao 6º ano do ensino fundamental. Nós veremos as propriedades gerais da matéria e iremos trabalhar a habilidade de identificar essas propriedades, essas características que os materiais possuem, que permitem que nós consigamos identificá-los. Então, essas propriedades, elas servem para isso, são características físicas, químicas, organolépticas, que irão permitir que nós consigamos identificar este material. Bom, então, para a gente falar de matéria, na última aula eu falei das propriedades gerais. Propriedades gerais não nos permite identificar um material, mas as propriedades específicas, como eu detalhei aqui para vocês, elas permitem que nós consigamos saber que material é aquele e do que a gente está falando. Nessas propriedades específicas, nós temos 3 divisões. Elas podem ser do tipo física. Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, elas podem ser do tipo químicas, como a solubilidade, como a efervescência, a corrosão, a erosão de algum material, né, a oxidação, isso são propriedades químicas, ou elas podem ser do tipo organolépticas. Que nome esquisito, né? Para aí e pensa, o que seria organolépticas? Esse nome é muito complicado, mas a característica em si é tranquila. Essas características, essas propriedades, a gente consegue identificá-las através dos nossos 5 sentidos, né? Pelo olho, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato ou até mesmo pela audição. Então, esses materiais nós iremos identificar através dessas propriedades organolépticas. Então, vamos lá. Vamos começar falando das propriedades físicas do material. O que são essas propriedades? O que elas permitem que a gente possa identificar no material? Começando aqui, ó, pela densidade. Densidade, pessoal, eu sei que vocês ainda estão no 6º ano, mas é algo que vocês vão ver muito ao longo do ensino fundamental, ao longo do ensino médio. E quando chegarem lá no ensino médio, vocês irão aprofundar e conhecer mais sobre essa propriedade que é a densidade. Então, a densidade, o que é essa propriedade? É a relação entre a massa de um objeto. Então, quando você pega algo e pesa, né, coloca na balança, você obtém ali a massa daquele objeto. Então, a densidade é a massa em relação ao volume, ou seja, dividido pelo volume. Quantas ml, qual o volume que aquele objeto é capaz de ocupar no espaço. Então, densidade é essa relação entre massa e volume de um objeto. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer junto, um experimento simples e que você pode fazer lá na sua casa, que é esse aqui, ó, do ovo na água. Bom, eu tenho aqui 2 copos. Trouxe um copo com água normal, sem nada dentro, e nesse copo aqui eu vou inserir um pouco de sal. Então, vamos lá? Em casa, vocês podem fazer e testar isso. Só tomem cuidado para poder não quebrar o ovo, tá? Se quebrar, faz uma bagunça. Então, aqui, ó, nesse copo que tá escrito aqui água e sal, eu vou colocar um pouco de sal e vou diluir. Vou mexer aqui um pouquinho para o sal dissolver, né, na água. E nós vamos observar essa propriedade da densidade de um objeto. Então, vamos lá, vamos testar, ver o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer com o ovo quando eu colocar aqui, ó, nesse copo que tem somente água? Vamos testar.
Vou colocar o ovo e o ovo afundou. Peraí, gente, que o ovo agarrou aqui nas paredes do copo. Então, o ovo afundou. Quando eu coloco ele num copo com água, que tem somente água, ele afunda. Agora, vamos verificar o que vai acontecer com o ovo quando eu coloco ele na água que está salobra, né? Com a quantidade de sal. Bom, o ovo não afundou. Por que isso aconteceu? É o mesmo, né? O material é o mesmo, é um ovo, só que a água aqui, ó, ela está com sal. Eu quebrei, né? Eu modifiquei a estrutura, o volume era o mesmo de água aqui e aqui, entretanto, o sal faz com que a densidade do ovo seja menor que a densidade da água. Já aqui, o ovo tem uma densidade maior, o que permite com que ele afunda. Quanto mais pesado, né, mais ele vai afundar. É o caso, por exemplo, quando a gente vai para a praia, a possibilidade de você boiar numa água salobra, na água do mar, é mais fácil. Você consegue boiar com mais facilidade na água do mar do que na água doce. E mais ainda, quando você vai para o mar Mediterrâneo, né, que a água é extremamente salgada. Então, lá nós conseguimos boiar e faz o mesmo efeito que esse ovo tá sobre essa água salgada aqui, ó. O sal modificou a estrutura aqui, né, da água, formamos uma substância porque a gente misturou água e sal. Vocês vão ver um pouco mais sobre substâncias um pouquinho mais à frente nas nossas aulas, mas aqui, ó, água comum, água com sal, o ovo então flutua. Tem um aplicativo, ou melhor, tem um site que a gente pode usar, voltando aqui comigo para a tela, que a gente pode usar para testar também esse efeito de densidade. Então, vamos comparar aqui, ó, por exemplo, dois objetos. Eu tenho dois objetos, um de 5 quilos, outro também de 5 quilos, e eu vou colocá-los num volume de água, em um tanque, um reservatório de água. Então, eu pego aqui, ó, e coloco o objeto amarelo, ele flutuou. Observem que o volume da água aumentou aqui, ó, porque tem um objeto ocupando, e nós vimos as propriedades, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aqui tá mostrando mais uma vez isso. Vou pegar esse outro, esse outro e vou colocar aqui. Vejam só, por que que um objeto desceu, afundou e o outro, com a mesma massa, flutuou? Devido à densidade que esse corpo apresenta. Então, nesse site, vocês podem navegar, vocês conseguem fazer diferentes comparações, trocar o peso desses objetos, comparar um sobre o outro ou testar somente um objeto. Então, vejam bem, dois corpos diferentes, cuja massa, né, permite com que a densidade seja diferente, onde um corpo vai afundar, outro não, por causa dessa diferença de densidade. Então, voltando aqui para a tela, vamos continuar e ver outras propriedades. Aqui. Outras propriedades que também permitem que nós consigamos identificar os objetos e materiais por meio desse tipo de característica. Vamos pensar aqui comigo na seguinte mistura, ou melhor, na seguinte substância, a água. A gente consegue identificar que a água está pura ou que está com alguma substância pelo seguinte modo: ao verificar o seu ponto de fusão. Ah, professor, o que é ponto de fusão? O ponto de fusão é quando o material, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Então, um cubo de gelo, quando ele derrete, ele está sofrendo o ponto de fusão. Agora, eu posso ter também o ponto de ebulição,
onde a água passa do estado líquido para vapor quando ela ferve. Você coloca ali para ferver uma água para passar um café ou algo do tipo, você está transformando, se você deixar por muito tempo aquela água no fogo, devido à diferença de temperatura, essa água vai então evaporar, passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, essas duas características, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, são propriedades físicas da matéria que permitem que nós identificamos elas. O ponto de fusão da água é específico para a água. Se eu acrescentar outra substância nessa água, como por exemplo o sal que eu utilizei ali para verificar a densidade do ovo, eu simplesmente perco a propriedade, né? E o ponto de fusão vai ser diferente. Então, se a água estiver pura, o ponto de fusão e de ebulição é 1. Se ela estiver misturada com outra coisa, o ponto de fusão vai ser diferente, assim como o ponto de ebulição. Então, para cada substância, seja álcool, água, o óleo, ferro, cada um deles vão ter pontos de fusão e de ebulição específicos para cada um deles, o que permite com que nós consigamos, então, identificar esse material. Bom, trouxe aqui uma atividade. Vamos ver como que essa propriedade da densidade ou dos pontos de fusão se aplicam quando a gente quer fazer uma atividade sobre isso. Então, um exemplo. Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com um chute de Miguel, a bola foi parar no rio, próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscá-la. Diante dessa situação, marque a frase correta. Então, aqui a primeira alternativa. A bola é mais densa que a água? Se ela fosse mais densa, ela iria descer, ela afundaria, né? Assim como o ovo fez ali quando eu coloquei ele sobre a água. A bola é menos densa do que a água? Sim, a bola vai ser menos densa que a água. Por quê? Se ela tivesse a densidade maior, ela afundaria. Como ela flutuou sobre a água, ela tem uma densidade, então, menor do que a água. A resposta correta, então, tá aqui, ó, é a B, né? A bola é menos densa que a água. As outras alternativas estão incorretas. A bola é tão densa quanto a água? Não, porque senão ia ter um equilíbrio. Ou a bola e a água não possuem densidade. Mentira, todos os corpos vão ter densidade, sim. Vamos lá, então, para a nossa segunda propriedade física, a solubilidade. Quando eu falar de propriedade física, não ocorre modificação, a gente não transforma esse material. Então, a solubilidade é uma propriedade da água, por exemplo, de dissolver materiais. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês. Eu já havia feito, né? Eu coloquei aqui sobre a água o sal, mas eu vou colocar novamente para vocês verem que a água, ela é capaz de dissolver e essa capacidade que ela tem de dissolver é chamada de solubilidade. Então, eu acrescentei aqui, ó, o sal, a água e olha só, não dá nem para a gente ver mais a presença do sal. Ele dissolveu todas as partículas, né? Todos os grãozinhos de sal que tinha aqui dentro dessa água. Esse experimento vocês também podem fazer em casa para poder verificar essa capacidade que a água tem de solubilizar. Diferentemente do que acontece se eu fizer isso aqui, ó, colocar um pouco de óleo dentro da água, vou colocar aqui algumas gotinhas, e vocês vão ver que formam-se várias bolinhas sobre a água, tem uma camada sendo formada aqui na superfície, que é uma camada de óleo, porque a água e o óleo, eles não se misturam. Um é polar e o outro apolar. É uma outra característica que vocês vão ver mais para frente a respeito da formação dessas moléculas. Então, uma vai ser, o óleo, ele é hidrofóbico, ele tem fobia da água, então ele forma uma bolha, fazendo com que ele fique protegido da água, formando então essa camada
que está aqui, ó, de forma superficial sobre a água. Isso aqui é uma outra característica que permite que nós identificamos um material, se ele é ou não, se ele tem ou não a capacidade de dissolver, né, de solubilidade. Vamos voltar aqui para o quadro, que nós temos outras propriedades, como por exemplo as propriedades químicas. Nas propriedades químicas, a gente tem diferentes formas de mostrar que é ou não um material. Então, a efervescência é a capacidade de produzir um gás e liberá-lo em meio líquido. Trouxe outro exemplo para vocês, então vem cá, hoje nós vamos fazer muitos experimentos. Tem um copo aqui, ó, com água, e eu trouxe um comprimido, que é um comprimido efervescente, e quando eu colocar esse comprimido sobre essa água, ela vai ferver, ou seja, vai liberar CO2, formando essas bolhas. Então, observem aqui, ó, tá fervendo. Isso acontece, por exemplo, com as garrafas de refrigerante, na qual coloca-se, né, um CO2 lá dentro, que quando entra em contato com o oxigênio, forma-se essas bolinhas de oxigênio que estão sendo, então, liberadas. É uma capacidade efervescente, ou seja, uma característica química. Voltando para cá, outra característica química é a da combustão. Sabe quando a gente liga o fogo para fazer um café, para fazer alguma coisa de comer? Então, aquela chama é uma combustão. Tem um processo ocorrendo ali na qual está reagindo com o oxigênio e liberando, então, energia para o meio. Ocorre um processo de transformação nesse processo de combustão. É outra característica que nós temos como característica química. Assim como a capacidade, por exemplo, de um material oxidar, é também uma característica dentro das propriedades químicas que faz com que a gente consiga identificar os materiais. Bom, agora nós vamos falar das propriedades organolépticas. Como eu falei para vocês, o nome é bem complicado, organoléptica, mas as propriedades em si são muito simples, bem tranquilas de identificar. Então vamos lá. Nessas propriedades, nós podemos identificar o material de acordo com os nossos sentidos. Então, pela visão, pela audição, tato, olfato e paladar, a gente identifica diferentes materiais. Por exemplo, a cor. Se eu estou olhando para um objeto, vou olhar para uma árvore e eu vejo o tronco e as folhas. Vejo as folhas verdes e o tronco marrom. Aquilo permite com que eu identifique um objeto, ok? A cor, então, é uma característica que permite que a gente consiga identificar. O odor, o cheiro, vários materiais têm odores, têm cheiros característicos. A água, por exemplo, não tem cheiro, não tem cor, né? Então, quando você olha para a água, como eu mostrei os exemplos aqui, ou melhor, deixa eu pegar um copo de água. Quando eu olho para essa água, ela não tem cor, né? Não é uma característica que eu consigo identificar. Poderia ser álcool, poderia ser água que está aqui nesse copo. Mas não, eu sei que é água porque eu sei que eu coloquei essa água aqui dentro desse copo. Mas se eu chego no ambiente e outra pessoa colocou algo que também é transparente e que não tenha cor, eu não vou conseguir identificar. Então, é uma propriedade organoléptica. Cor, cheiro, eu cheiro a água aqui e vejo que não tem cheiro, não tem odor. Se fosse álcool, eu ia sentir o cheiro forte da água. Não façam isso com qualquer material que vocês não conheçam. Não inalem, né, não cheire algum material querendo identificá-lo. O sabor também permite com que a gente consiga identificar. Então, coloquei aqui, ó, jujubas, que eu, por sinal, adoro. Se você coloca a jujuba na boca, de acordo com a cor e com o sabor, você vai saber se aquela jujuba é de morango, de limão, de laranja, de uva, através do sabor e também da cor. Muito mais pelo sabor do que da cor, né? Às vezes você não precisa nem ver a cor daquele objeto, daquela jujuba, mas só de colocar na boca, sentir o sabor, vocês conseguem identificar.
E por fim, o brilho. O brilho também permite com que nós consigamos identificar um objeto ou outro. Então, por exemplo, quando eu pego uma moeda, né, que é de ouro ou de prata, pelo brilho que ela emite, eu consigo identificar. O brilho dourado, ela vai ser uma moeda de ouro. O brilho prata vai ser uma moeda de prata ou de cobre ou outra característica. Então, pela visualização daquele brilho, a gente consegue identificar. Pode ser também um material que seja opaco. Pessoal, ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês na nossa próxima aula, que nós iremos continuar falando sobre as propriedades da matéria, mas falaremos um pouco mais em específico das mudanças do estado da matéria, ok? Estado físico, de sólido para líquido e por aí vai. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau!